Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula 5 de Word básico. Nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre a inserção de tanto tabelas quanto imagens no nosso Word, né? No nosso texto do Word, tá certo? Vamos trabalhar com a aba inserir, né? Vamos brincar aí de inserir alguns elementos no nosso documento, tá certo? Para essa aula, o que nós vamos trabalhar será dentro dessas duas opções aqui da aba inserir, tá? Tanto a parte de tabelas, quanto a parte de ilustrações e imagens aqui, Smart Art do Word, tá ok? Vou iniciar então a explicação com a parte de tabelas e depois nós partimos para a parte gráfica aí do nosso Word, ok? Então vamos lá. O que importa para a gente aqui, quando a gente vai trabalhar com tabelas dentro do Word, é lembrar o seguinte: tabela aí não é planilha, né? A ideia da tabela no Word é apenas separar elementos dentro do texto. A tabela do Word não vai trabalhar com cálculos, com fórmulas, nem nada do tipo. Eu não consigo trazer do Excel para o Word opções de planilhamento, ok? A ideia então da tabela é apenas fazer separação de elementos dentro do texto e ajudar na visualização do meu texto. Inserindo então uma tabela. Nós vamos acessar aqui a aba inserir dentro do Word, ok? Estou com um documento em branco, ó, pode ver aqui, ó, cursor piscando, tá certo? Esse carinha aqui chama-se cursor, ok? Então, cursor piscando, eu vou aqui em tabela, tá ok? E vou desenhar a tabela de acordo com o que eu preciso. Tá? Entenda o seguinte, não tem problema se aparentemente ela começar meio desconfigurada, né? O Word ele vai colocar a tabela dentro do espaço que ele tem disponível dentro do texto. Então, o importante é primeiro você desenhar a tabela com o número de linhas e colunas que você precisar. Se precisar de mais linha ou mais coluna, vou mostrar daqui a pouco como você vai fazer. Mas já tenha mais ou menos em mente o que você precisa, tá ok? Isso é o importante, é você se programar. Bom, então aqui no caso eu vou fazer uma tabelinha com 4 por 4, certo? Quatro linhas por 4 colunas. E vou clicar aqui, ó. Pronto. Né? Daqui para frente, basta eu começar a preencher as células dentro dessa tabela e ir redesenhando as larguras de acordo com o que eu preciso. Lembre-se que eu comentei lá nas primeiras aulas que o bacana é você sempre trabalhar com as réguas ativadas. Nesse caso aqui, fica muito mais fácil de você saber se as células, né, as colunas, desculpa, elas estão com o tamanho que você precisa, tá certo? Outra coisa também que diferencia as tabelas do Word com uma planilha é que as células não precisam ter o mesmo tamanho dentro da mesma coluna, tá ok? Eu posso sim ter uma célula mais restringida para dentro, tá? E a célula de baixo menos. De que forma eu vou fazer isso? Você pode verificar que quando você passa o mouse sobre a célula, né, ele tem aqui a parte de texto, tá certo? Tenho aqui também, ó, ele vai dizendo assim, até o alinhamento já, ó. Se eu clicar aqui, ele vai digitar no canto. Se eu digitar aqui, ele vai centralizar. E se eu digitar nessa posição, ele vai puxar para a esquerda o texto, tá ok? Então, verifiquem sempre o cursor como que ele está. Quando ele vira essa setinha preta, eu estou selecionando a célula. Pode ver que ele me abre opções dentro da célula. Se eu precisar
criar mais uma célula aqui dentro, ou seja, ter uma linha com 5 elementos, eu consigo naquela opçãozinha aqui, ó, inserir, né? E aí ele vai perguntar se eu quero inserir para baixo, para cima, aliás, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Se eu colocar aqui para a direita, ó, ele vai inserir uma coluna aqui. Então, se caso eu quiser apenas trabalhar com a largura da célula, eu vou simplesmente pegar ela aqui, ó, e vou começar a redimensionar apenas essa célula, tá certo? Então, isso é o que diferencia. Lá no Excel, eu mexo sempre com a largura total da coluna, né? De todas as colunas. Se eu precisasse, por exemplo, trabalhar dessa forma lá nas planilhas, eu precisaria aqui ter duas colunas e essas três células aqui estarem mescladas. Aqui no Word não, eu consigo fazer com que eu tenha apenas quatro colunas dentro da primeira linha e o reposicionamento da linha aqui da coluna dela, como eu achar melhor. Está certo? Caso você se pergunte, nossa, professor, mas eu tenho que sempre fazer dessa forma para poder criar tabelas? Não, gente. Vocês também têm outras formas de inserir tabelas dentro do Word, ok? Aqui ainda na opção de tabelas, embaixo desses quadradinhos, porque aqui vai te limitar a 10 por 8, né? Olha lá, né? Como a gente está com uma célula aí selecionada, eu posso criar uma tabela dentro de outra tabela, tá certo? Se a sua ideia não for essa, você tem que posicionar o cursor para fora da tabela e aí sim você poder criar a sua tabelinha. Se a sua tabela tiver mais colunas ou mais linhas do que o que tem de exemplo aqui nesse desenho, você pode clicar aqui na parte de inserir tabela. Ao clicar aqui, você pode colocar o número de colunas e o número de linhas da sua nova tabela. E aqui ele ainda te pergunta qual é a largura da coluna, né? Se ele é fixo, se ele é automático, no caso aqui ele vai expandir até a beirada, ou você pode delimitar já com um tamanho específico, tá certo? Você pode ainda ajustar ele automaticamente ao conteúdo ou ajustar automaticamente a janela, tá certo? Bateu OK aqui, ele criou a tabela para gente. Muito simples, tá certo? Outra forma ainda de você fazer a tabela é desenhando ela de acordo com como você precisa. Tá? Então, vou pegar aqui, ó. Vou criando aqui as linhas. Calma aí que tem que ser bom de desenho e eu sou meio ruim nisso, tá certo? Então, vou aqui, ó, criar aqui a tabela. Eu quero que ela tenha esse tamanho. Vai ter uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna só até a metade, ele vai permitir? Não, aqui é a coluna, vai ter linha e vai ter linha aqui, tá certo? Eu ainda posso redimensionar, vou dar um ESC aqui. Eu ainda posso redimensionar a minha tabela, né? Apenas puxando no final ou na parte de baixo, eu vou aumentando o tamanho dela, né? Não só das colunas, ok? E nessa opçãozinha aqui de cima, eu posso reposicionar a minha tabela dentro do meu texto, né? Eu posso empurrar ela linhas para baixo ou linhas para cima, ok? Outras opções aqui também na parte de tabela, vocês vão verificar aqui na parte direita. Esse canto aqui da direita das abas, ele é reservado para opções dentro daquilo que você está trabalhando no momento. Quando eu clico aqui fora, eu estou trabalhando com apenas texto, as abas somem. Quando eu clico em tabela, ele me traz ferramentas específicas para a tabela. Daqui a pouco nós vamos inserir imagem e vocês vão verificar que aqui também haverá opções específicas para imagem, tá ok? Quando eu clico aqui em design, ele vai me dar opções de formatação da cor, do formato da minha tabela, né? Então aqui ele vai me dar opções de linha de cabeçalho, linhas de totais, né? Linhas em tiras,
mostrar a primeira coluna, não ele vai criar um, desculpa, não é mostrar, ele vai criar um modelo específico para a primeira coluna, ou então ele cria para a última coluna, tá certo? E aqui eu posso trabalhar com o estilo das bordas, das cores, né? Os sombreamentos, a grossura da linha e o tipo de linha que a minha tabela vai ter. Olha aí, ó, como fica diferente, tá certo? Então eu posso fazer designs bem diferentes aqui na parte das opções da tabela. E dentro de layout eu tenho sobre o formato dessa tabela, né? Eu consigo apagar linhas, eu consigo aumentar linhas, eu consigo determinar os tamanhos, eu consigo dividir células, né? Para que ela tenha, de repente, mais opções para eu poder trabalhar, né? Eu posso determinar qual é o alinhamento da informação dentro da célula, né? Então, aqui o padrão geralmente é para a esquerda e para cima. Então, eu posso colocar totalmente centralizado, eu posso colocar totalmente inferior, superior, no canto inferior direito, canto inferior esquerdo. Então, aí sou eu que vou trabalhar de acordo com o que eu quero montar da tabela. Eu tenho diversas opções da tabela para trabalhar. Está certo? Tranquilo, né, gente? Agora é uma questão de vocês brincarem aí com as suas tabelas e verificar o que vocês precisam. Como eu disse, essa tabela é uma tabela simples e ela não funciona como o Excel. Ela é apenas uma tabela para eu poder digitar. Mas caso você precise inserir uma pequena planilha, exatamente como do Excel, os Words mais novos, eu não sei exatamente em qual versão essa ferramenta foi inserida, mas aqui em tabela você tem a opção de planilhar, né, trazer uma planilha, uma mini planilha do Excel para trabalhar dentro do seu texto. Às vezes você tem uma pequena quantidade de informação que você gostaria de fazer um pequeno cálculo ou qualquer coisa do tipo. Com essa planilhinha você consegue, né? Ele vai ficar no seu texto dessa forma, mas ele trabalha como uma planilha do Excel. Apenas nesse caso, gente, apenas nesse caso. Essas tabelas de cima não funcionam dessa forma, né? Digitou um número e uma fórmula, vai virar texto, vai ficar ali. Aqui nessa planilha não. O que você fizer aqui de cálculo, né? Igual 1 mais 1 é 2. Quando você sair, está lá, ó, bonitinho a sua planilha feita, tá certo? Se eu fizer o mesmo aqui em cima, ele vai ficar exatamente igual. 1 mais 1, e olha lá, ele não consegue nem entender os comandos que eu uso no Excel, né? Se eu bater um Enter lá no Excel, eu já resolvo a conta. Aqui não. Então, tudo aqui dentro é texto. E aqui dentro é texto e fórmula e cálculo. Tá certo? Então, caso vocês precisem, então podem utilizar apenas dessa forma fórmulas do Excel dentro do Word. Tá ok? Partindo agora para a segunda etapa da explicação, abri uma telinha nova aqui do Word, porque já estava bem bagunçada aquela, né? E vamos trabalhar um pouco com a parte de imagens, a parte aqui, a segunda opção aqui é a parte de ilustrações, tá? Eu separei aqui uma imagem da própria Mater Dei para poder fazer, para a gente poder brincar um pouco. Vou pegar aqui na parte do meu computador, creio que seja essa. Inserir ela mesma, olha aí. Então, temos aqui a imagem da Mater Dei para poder trabalhar. Então, inserir imagens, esse dispositivo. Esse cara aqui online seria para pesquisar, só que utilizando o Bing. O Bing é o Google da Microsoft, tá certo? Ou então trazendo do seu disco do OneDrive. Caso você tenha conta no OneDrive, você consegue trazer também direto por essa opção, sem precisar ter a imagem salva no seu computador. Ele vai acessar a internet para poder trazer a imagem para você.
Mesma coisa da tabela. Cliquei na imagem, abriu uma opçãozinha nova aqui para mim, ó. Parte de formatar. As formatações da imagem não vão aparecer aqui dentro da opção inserir. Apenas nessa aba aqui de formatar, né? Ou com o botão direito em cima, eu tenho algumas opções aqui para me ajudar, ok? Então, quando eu clico aqui na imagem, eu tenho algumas opções. Por exemplo, o Word ele consegue trabalhar um pouco com a imagem, bem pouco, mas consegue, não é nenhum Photoshop da vida, mas vai conseguir dar algumas melhorias na sua imagem aí dentro do seu texto. Então, eu consigo, por exemplo, aqui essa imagem ela tem um fundo azul. Se eu quisesse mesclar esse fundo com o fundo aqui de trás, eu poderia vir aqui, ó, remover plano de fundo. Ele vai tentar ao máximo possível excluir qualquer fundo que exista para poder mesclar a parte principal da imagem com o texto. Às vezes funciona, às vezes não, né? Depende do tipo de imagem que você tem. Eu, como tenho uma imagem muito sólida, sem muitos elementos gráficos, ele até que fica bom. Olha lá, ó. Então, ele aparece dessa forma. A parte roxa é a parte que ele vai eliminar aí da imagem. Tá ok? Ó, pode ver que aqui falhou, né? Então, deixa eu clicar fora aí, ó. Ah lá. Essa partezinha aqui falhou. Mas o resultado até que foi bom, né? Deu aí uma aparência bem bacana. Fica muito mais fácil aí de integrar essa imagem num texto, por exemplo, né? Não vai ficar tão destoante caso eu queira fazer isso. Outras opções ainda aqui em formatar, eu posso fazer pequenas correções de brilho, contraste e nitidez, tá certo? Ó, olha só a diferença que você vai verificando ali na imagem. Não sei se vocês conseguem ver aí pela gravação, mas para mim, ó, entre uma e outra, entre a primeira e a última, dá uma boa diferença, né? Aqui é o central. E eu ainda consigo aumentar e diminuir brilho e contraste. E vai ficando dessa forma, vai passando por outras, bem mais clara, bem mais escura, tá certo? Então, eu vou conseguindo fazer pequenos ajustes na imagem. Ainda tem aqui na parte de opções, ele tem eu posso mexer na porcentagem, então, desses ajustes, né? Tanto o de nitidez e brilho, que eu estava brincando ali, né, com os pré-definidos, a cor da imagem, então a parte de saturação, de temperatura de cor, né? O que é a temperatura da cor? Cores mais quentes, né, tendem a ser mais amareladas e avermelhadas. Cores mais frias tendem a ser mais azul, tons de azul e violeta, tá certo? Então, quanto mais quente eu tenho a imagem, menor é o número. Então, o valor aqui, se eu baixar isso, vamos supor, para 2.500, que é uma cor bem mais fria, que é engraçado, porque quando você compra uma lâmpada é ao contrário. A entrada não deve ser número positivo. Ok, então, se eu pôr 9.000 aqui. Não fez a menor diferença. Eu adoro quando isso acontece. Então ele não consegue ajustar direito. Ou pelo menos para essa imagem, não faz lá muita diferença. Sem problemas. Vamos lá, pré-definições. É que essa imagem não faz muita diferença, só faz a mais fria. Mas é engraçado, porque as lâmpadas quentes, elas são menores os valores, né? Mas tudo bem, né? Que seja então. Pro Word é diferente. Ainda tem opções aqui de recolorir, ou seja, de mudar a entrada de cores que a minha imagem tem. No caso aqui, por exemplo, ó, eu poderia mudar para esse tom de cor, para esse tom e muitos outros, ó, tom de verde, tons todos de azul, né? Preto e branco, certo? Então fica bem bacana aí para você fazer alterações na sua imagem dentro do Word mesmo, sem precisar de um editor de imagens para isso, né? Ter um conhecimento aí de design para poder fazer qualquer tipo de alteração. Tem aqui também a parte de corte, eu posso aumentar e diminuir usando essas bolinhas aqui, né? Aqui eu vou diminuir ela como um todo sem alteração de largura e altura, né? Sem grandes alterações. Enquanto que aqui eu vou puxar, ele vai distorcer a imagem.
Para desfazer qualquer ação, Ctrl Z, ou então, ou então essa setinha aqui para a esquerda, ó. Eu volto para a última alteração que eu fiz, tá certo? Ainda aqui dentro da formatação da imagem, eu tenho algumas opções de sombreamento, né, para deixar ela um pouco mais bonitinha. Olha só que bacana. Como eu tirei o fundo, né, eu tenho algumas opções bem bacanas. Eu curti bem essa daqui, hein? Essa aqui ficou bem legal, vou deixar. Então eu posso ter essas opções aqui. Eu posso colocar borda na minha figura, tá certo? E aí eu tenho aqui algumas opções de espessura e tipos de traços, né, para a minha borda. Eu tenho alguns efeitos que eu posso ter aqui na imagem, né, igual o de sombra, por exemplo, que eu já tenho ali atrás. Mas também tenho outros, eu posso criar brilhos, né, como esse daqui, ó, ficou bem bacana também, né? Tá certo? Então, eu posso ir aí brincando com a imagem que eu já coloquei. Agora vem a parte bacana, a interação da imagem com o texto, né? Essa parte aqui do organizar, ele vai posicionar a imagem dentro de um texto. Deixa eu copiar um texto aqui para vocês e eu já volto. Voltando aí, eu consegui a mesma o mesmo texto lá da outra aula sobre filosofia. Aproveitei a mesma ideia. Deixa eu arrumar mais uma coisa. Pronto, agora tá mais bonitinho. Já dei uma acertada no texto. Bom, então eu tenho aqui a imagem e tenho o texto. A imagem está configurada para trabalhar como um parágrafo dentro do texto, ou seja, ela vai ficar ela vai bagunçar o meu texto, vamos assim dizer. Nesse caso aqui, eu precisaria configurar ela para que ela fosse parte do texto. De que forma eu faço isso? Aqui na parte de quebra de texto automático, né? Então, aqui ele diz que ele está alinhado com o texto, né? Eu posso, por exemplo, colocar como justa. Então, como eu tirei o fundo da imagem, a imagem era quadrada. Como eu tirei o fundo da imagem, então ele vai contornar a imagem para poder prosseguir. Se estiver me incomodando, eu posso colocar apenas superior e inferior, ou seja, onde a imagem está, ele não vai colocar texto nenhum. Ele para na parte de cima e continua na parte de baixo do texto. Eu ainda consigo jogar a imagem para trás do texto, né? E aí fica uma ideia bem bacana para você montar uma marca d'água. Lembra que eu falei lá na outra aula sobre a parte do fundo da folha? Essa é a outra ideia para você criar uma marca d'água. Você pode fazer ela dessa forma. Basta você tirar um pouco da nitidez e do brilho da imagem e ela vai ficar escondida aqui atrás da imagem do texto como se fosse uma marca d'água, tá certo? Eu ainda posso jogar ela por cima do texto, não sei onde seria muito útil, eu estaria quebrando o texto atrás, mas eu posso jogar ela por cima, tá certo? E posso fazer ela justa. É que aqui é complicado porque como ela tá... Bom, aqui ó, ela deu a opção de quadrado, que bom. Então aqui ó, na opção quadrado, ele vai jogar o texto para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, a imagem está para a esquerda. Se eu jogar ela aqui para a direita, então ele vai autoajustando, como vocês podem ver, ó, o texto para trabalhar junto com a imagem, tá? Então você pode aí ir aos poucos levando para cima, para baixo, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, e você consegue ver como isso influencia no seu texto. Ah, putz, está pulando uma linha lá embaixo, de repente você puxar um pouquinho para cá, é o suficiente para o texto subir o que precisa e pronto, cabe tudo numa folha só. Tá certo? Outros elementos ainda para trabalhar dentro do Word. Vamos lá. E esse eu vou usar na mesma página aqui, vou só pular umas linhas. Um cara muito bom para você trabalhar dentro do Word é o Smart Art, tá? O que o Smart Art faz? Ele pode criar diversos elementos diferentes, como por exemplo uma hierarquia, né? Eu preciso designar aí alguns cargos dentro da empresa, preciso montar ou então designar processos, né? Em que exige etapas, eu preciso fazer uma coisa para poder fazer a outra. Então eu posso usar o Smart Art para isso, né? Na parte aqui, por exemplo, de hierarquia. Mas eu tenho diversas
ferramentas diferentes dentro do Smart Art, né? E aí vocês podem vasculhar aquele formato que se enquadra melhor dentro do que você precisa, tá certo? Olha lá quantos exemplos bons para vocês trabalharem, ó, a parte de processos, né, em que um item depende do outro, né? Eu só consigo avançar quando eu realizei já alguma ação, tá certo? Olha aí quantas opções. E aqui no todo eu tenho todos. Então vou pegar aqui, por exemplo, de ciclos, né? Vou pegar aqui onde um processo depende do outro, ok? Vou dar o OK aqui. Ele vai me abrir caixas para eu conseguir digitar os textos que vão aqui dentro, né? Eu ainda posso reposicionar, né? Dentro do que é permitido aí. Eu posso ainda reposicionar os campos, formando novos desenhos. Pode ver que ele acompanha, ó, a parte ali das setas, ele vai acompanhando conforme eu preciso fazer certas alterações aí dentro do meu Smart Art, né? E aí eu posso ter o formato que eu quiser, ó. Por exemplo, ó, tem um formato diferente aí para o Smart Art, mas ainda assim, tudo é uma questão de processo, né? O processo 1, depois eu vou ter o processo 2, o processo 3, o 4 e o 5, e apenas quando eu finalizar o 5 eu posso reiniciar o processo. Entenderam? Posso trabalhar aqui com a parte dos elementos, a questão de cores, né? Aqui em design eu vou ter aqui, ó, alterar as cores, alterar os formatos, posso dar sombreamentos, né? Eu posso alterar o sistema que eu estou trabalhando, adicionar aqui adicionar um painel de texto. Ah, tá, é o próprio painel aqui, não é que vai adicionar. Tá, então eu posso trabalhar, é porque pode trabalhar direto aqui dentro ou usando o painel, assim você não se perde, né? Tá certo? Então eu tenho aqui outras opções também em formatar, eu posso ainda trabalhar com a parte de formatação do texto e da forma, né, que eu estou, que está aqui atrás. Por exemplo, eu posso determinar, ó, olha só, vai criando aí uma outra cara para o meu Smart Art, tá certo? E depois você definir processo, você ainda consegue adicionar caixa de textos para trabalhar dentro do Smart Art. Você tem diversas ferramentas diferentes para trabalhar aí dentro, né? Essas coisas vão enriquecendo o seu texto, vão enriquecendo visualmente, tá certo? Aqui na parte de inserir, eu ainda consigo trabalhar com formas, né? São aí vários símbolos diferentes. Então, por exemplo, a seta. Eu vou aqui, ó, desenhar, tá certo? Então, eu posso trabalhar aqui com setas, com diversos elementos diferentes. Eu posso girar ele aqui, ó, e posso aumentar o formato do jeito que eu precisar. Olha aí, ó, mudar bastante aí a seta. Cada uma delas você consegue mexer em uma posição diferente, né? Você consegue mexer com elementos diferentes. Fora isso, que ainda consegue mexer também na cor e várias outras opções. Ficou bem difícil aqui, bem. Ó, posso criar reflexo. Então, olha, tem muitas opções que vocês podem trabalhar, bastante. O importante é que vocês entendam que essas opções, elas existem, né? Então, aqui inserir imagens, eu tenho a parte de gráficos, eu posso criar gráficos dentro do meu Word. Ele vai abrir uma pequena tabelinha aqui para que eu possa preencher com as informações, porque na verdade isso aqui ele traz do Excel, né? Então aqui eu consigo inserir dados como se fosse o Excel. E aí ele vai criar os gráficos aqui embaixo. Sempre que eu precisar alterar as informações do gráfico, basta eu clicar 2 vezes ou não. Não. Aqui, editar dados. Então, por aqui eu vou abrir a tabela. Desculpa, é em editar dados, não é clicar 2 vezes. Então eu vou aqui, editar dados, é porque eu estou confundindo com o Excel. Desculpa, gente. Então aqui na parte de editar dados, eu vou trabalhar com os dados que eu preciso. Então, por exemplo, eu vim aqui, ó, no 4,
Vou diminuir esse cara aqui para 1. Olha lá, como já alterou tudo. Ó, todos eles eu vou colocar 1 aqui, ó. Olha lá, ele já faz a alteração para mim no gráfico. Eu já consigo ver visualmente, em tempo real, em que está influenciando no próprio gráfico, como ele vai aparecer. Tá? Eu tenho diversos formatos diferentes de gráficos. E dentro dos formatos de gráfico eu tenho opções diferentes para exibição do meu gráfico, tá certo? Opa! Aqui em design, ó. Então eu posso trabalhar com formatos diferentes. Basta eu procurar aqui qual opção se enquadra melhor dentro do que eu preciso exibir aí, de repente um relatório, né, uma evolução, né, igual aconteceu agora com a pandemia, né? Você pode colocar aí uma evolução aí dos casos de Covid, né? Você pode colocar uma evolução da empresa, né? Ou perdas ou ganhos. Então, você consegue visualmente, fica mais fácil de ver o que os números representam, né? O gráfico ele é bem bacana por causa disso. Tá certo, pessoal? Então, basta vocês brincarem. Formas, Smart Art, gráfico. Essa parte aqui do instantâneo depende aí de aquela função do print screen do teclado, né? Você consegue tirar um print e ele vai adicionar aí na sua tela o que você precisa. Tá ok? Bacana? É simples, porém tem muitas opções, né? Parece, professor, é uma bobagem daí a parte de inserir imagem. É uma bobagem, né? Você pode enxergar dessa forma, mas tem tantas opções e, como eu disse, são coisas que enriquecem o seu documento, o seu trabalho, tá certo? Aí você fica que nem louco tentando montar, por exemplo, um gráfico no Excel, tirando print, salvando para poder adicionar aqui com uma imagem, por exemplo, né? Pode ser que você já tenha feito isso aí em algum momento. Enquanto que você tem aí recursos para trabalhar dentro do próprio Word. Né? Eu duvido que essa parte aí de recortar o fundo vocês conheciam, por exemplo. Tá certo? Gente, é isso então. A aula de hoje era apenas para mostrar essa parte de tabela e da parte de ilustrações dentro do Word. Né? E nós nos vemos então na próxima aula. Um forte abraço a todos e até mais.